Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Cafarnaum. Um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu crestes. Naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre o deixou. E ela levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta fé que hoje nós estamos contemplando, ouvindo, é para que a gente também desperte no nosso coração, né, esta graça. Porque a fé, ela precisa ser uma fé carismática, que acredita no poder e na ação de Deus, que crê que Deus pode realizar todas as graças em nós. Porque Ele quer nos devolver a alegria de sermos filhos de Deus. Deus não quer ninguém vivendo uma vida longe, uma vida que se dá no sofrimento, na destruição, na morte. Deus quer resgatar cada um de nós para o seu reino. Deus quer nos tratar como filhos. Então, por isso, Jesus vem até nós para nos devolver esta graça para o nosso coração. Mas é esta fé que precisa mover meu coração. Ela tem que ter um sentido único de crer nas promessas de Deus. Ela, às vezes, demora. Nós vemos a primeira leitura de hoje, né? O pai da nossa fé, o sentido de Abraão é o sentido do pai da fé, porque Deus vai dizer a Abraão: larga teu pai, sua mãe, larga seus familiares, vem para uma terra que eu vou te dar. E Abraão saiu de lá, já com idade avançada, não era novo. Saiu de Ur, mais ou menos, mais de 1.600 quilômetros até a terra onde que ele foi. Então, deixar tudo para ouvir e seguir a Deus, né? Pois quando Deus nos chama para formar uma família nova, quando Deus chama
o casal para formar uma família nova, e por isso que ele vai falar desse sentido. Deixa teu pai e tua mãe, você vai construir uma casa nova. Não aquela casa. Abraão, o pai de Abraão, tinha diversos deuses. Não era um homem fiel a Deus, tinha diversos deuses. Por isso Deus tira, olha, deixa aquela casa, deixa os erros daquela casa, os pecados daquela casa, as misérias daquela casa e constrói uma casa nova. Vou te dar uma terra nova. Você vai ser pai de uma multidão, né? Pai de uma multidão de filhos. E Abraão não tinha filho, era estéril, já sua esposa já está de idade avançada, já estava na esterilidade natural, né? Porque lá com 90 anos, né? Abraão já um pouco mais. Então, como acreditar numa promessa dessa? Como crer que Deus vai fazer este impossível? E nós vamos ver este impossível acontecer. Mas a gente até ri, às vezes, quando Deus fala alguma coisa, quando alguém fala para a gente alguma coisa, né? Fala, olha, você é muito bom, nossa, você é uma pessoa maravilhosa, você transmite tanta paz, a gente dá risada, né? Nossa, será que eu sou essa pessoa mesmo? Né? Mas as pessoas conseguem ver a paz de Deus em nosso coração. Às vezes a gente não, a gente vive às vezes uma vida meio atribulada com a gente mesmo. Porque a nossa fé, às vezes, não está ainda tão focada. A gente demonstra para os outros a nossa fé, mas não vivemos ela na intensidade que precisa. A gente, às vezes, não acredita muito naquilo que a gente está fazendo. Mas a gente faz, né? Mas Abraão não, ele deixou, ele foi fiel. E hoje Deus vai encontrar com ele na sua casa, Deus vai visitar ele, para dizer que Deus visita cada um de nós. Quando nós precisamos, Deus vem ao nosso encontro. Então Deus vai lá na tenda de Abraão, vai visitá-lo, para que ele saiba da visita de Deus, para dizer que quando eu necessito, quando eu rezo, quando eu faço, o que Abraão fez quando chegou ali naquela terra? Erigiu um altar para Deus. A casa dele tinha o altar de Deus, aonde ele dirigia as suas preces, onde ele falava com Deus. Então, o homem de Deus, ele consulta Deus nas suas decisões, né? Quando vai tomar uma decisão, ele consulta, ele reza primeiro, ele pede a Deus, ilumina, me dê sabedoria, para que eu, na minha incapacidade, saiba discernir aquilo que é melhor. Isso é o chamado de Deus, a nossa fé. Nós não decidimos as coisas sozinhos, nós rezamos, né? Temos que rezar, pedir a Deus a sabedoria, a inteligência, a capacidade, para que na hora que a gente for tomar uma decisão, ela vem do céu também, não uma só decisão humana, né? Às vezes as pessoas chegam, batem na nossa porta, querendo tomar uma decisão humana. Às vezes as pessoas vão lá no confessionário, quer que o padre dê uma resposta imediata para ela, daquilo que ela tem que fazer. Não, primeiro eu vou rezar, vou precisar de rezar, vou dobrar os meus joelhos, vou lembrar das promessas que eu fiz a Deus, vou lembrar do meu batismo, vou lembrar da graça que Deus já me deu, né? Que é a maior graça que a gente fica vendo assim, uma mãe ter um filho, né? Como hoje nós estamos vendo Sara que vai ficar grávida. Que é o maior milagre você manter uma criança no ventre materno. Como é que ela respira? Pelo sangue. Como é que ela alimenta? Pelo sangue, né? Olha que riqueza. E ela vai se formando ali. Quem que alimenta ela? A mãe, com toda a riqueza da mãe, com todas as coisas que ela tem. Tudo que está dentro dela, né, vai para aquela criança. E ela alimenta através do sangue aquela criança. Através de um cordão umbilical só. A criança respira, todo o sangue vai circulando, vai alimentando. E a beleza, né, daquela criança quando nasce. Então, toda perfeita, e que foi gestada, alimentada por aquilo que a mãe comeu. Então, nós vamos ver a perfeição de Deus que nos dá a graça, né? E às vezes a gente não observa essa riqueza de Deus que Ele mostra, que a gente deveria alimentar ainda mais a nossa vida em Deus, né?
E hoje nós vemos o Evangelho de Jesus mostrando a fé daquele homem. Não precisa ir na minha casa. Não precisa ir lá, só você rezar. É só eu dizer que meu servo está curado e ele vai ser curado. Eu sou um homem que indigno. Eu não sou um filho, nunca vivi esta fé, nunca vivi como este povo. Mas eu creio que a tua palavra tem o poder. Ele acreditava no poder da palavra de Jesus. Só o poder da palavra já bastava. Não precisa ir na minha casa. Se o Senhor disser que meu servo está curado, ele está curado. E aquele homem foi embora justificado. E Jesus vai dizer, olha, não vi ainda tamanha fé em Israel. Imagina que o povo de Deus rezava, e era um povo fiel a Deus, que tinha os mandamentos, preceito, e vivia toda a graça. Mas aquela fé, a nossa fé tem que ser esta, porque está lá, Tiago também vai escrever, a minha fé não pode ser uma fé que varia, ao mesmo tempo acredito, ao mesmo tempo não pode ser como onda do mar que vai e volta. Ele fala, se você tem uma fé volúvel, não pense que você vai alcançar alguma coisa de Deus. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. E aí Jesus vai falando desta dimensão, que a minha fé esteja fundamentada na rocha de Deus, falou dessa semana, de edificar a casa sobre a rocha de Deus. Não pode dizer, ó, a minha fé não é aquela que eu venho aqui na igreja e aí sair de fora e esqueci dela, não. Não, a minha fé ela vai estar na minha casa, vai estar no meu trabalho, vai estar no meu lazer. Aonde eu vou passar, eu vou deixar o sinal da minha fé. Eu vou espalhando, para que as pessoas olhando e vejam que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Onde você passa, você deixa o sinal da sua fé. A sua marca de Deus na vida das pessoas. Esta é a fé que precisa estar no meu coração e no seu. Né? Esta é a graça que precisa estar em nós. Onde a gente passa, deixa. Lá na minha casa, com os meus irmãos, com meus parentes. As pessoas precisam na sua casa sabendo que você tem uma palavra de vida para ela. Que você vai dar que você é sinal de Deus para ela. Ele precisa ver você como sinal de Deus. Precisa ver eu como sinal de Deus. Eu preciso chegar na minha casa, meus irmãos me ver como um padre, não como um irmão só. Eles precisam ver você como um irmão e que tem fé em Deus. Uma irmã que tem fé em Deus, uma mãe que tem fé em Deus, um pai que tem fé em Deus. Porque os filhos vão beber dessa fonte. É a sua fé que vai passar para eles. Meu filho, vamos para a igreja, vamos embora. Porque nós estamos aqui, porque Deus nos deu tudo isso. E tudo isso que você está vivendo, porque Deus me deu. Deus me tornou fecundo nele porque eu amo a Deus. Então, imagina o pai dizendo isso. Imagina a mãe dizendo, minha filha, você tem essa vida porque Deus me deu, Deus te deu essa vida. Não é qualquer pessoa que te deu. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. E esta fecundidade que deve estar no meu coração e no seu. É isso que nós temos que passar. Essa dimensão que nós temos que mostrar para o outro. Você é isso sim, graças a Deus. Deus tem me dado esta riqueza para o meu coração. Deus tem impregnado em mim todas essas graças. Esta casa Deus me deu. Este carro Deus me deu, graças a Deus, tudo, meu salário é Deus que dá. À medida que eu vou santificando a minha vida, que eu vou vendo as coisas de Deus, eu vou dando como Deus me deu. E tudo que Deus me dá, Ele vai tornando santificado na minha vida. Então a nossa fé tem que ser essa fé que vai movendo o olhar, o jeito de ser, santificando a nossa casa, nosso trabalho, nossas amizades, os nossos relacionamentos no trabalho, onde a gente passa, a gente tem que ser esta graça para os nossos irmãos. Esta é a fé que fez Abraão sair, que fez os apóstolos sair, que fez os profetas anunciar, que fez os santos mudar o mundo. Por quê? Por causa desta fé, porque eles escutaram isso. Né? A gente vê a história de Santo Antão que ele chegou na igreja e o evangelho aquele dia pregava. Vai, vende teus bens, dá aos pobres e vem e segue-me. E aí foi lá e fez isso. Deixou tudo. Deus
deu os bens dele para todo mundo, metade para sua irmã que ele tinha, e o resto deu para os pobres, e saiu para viver a pobreza em Deus. Porque a palavra de Deus entrou no coração dele e falou: agora minha riqueza é Deus. Não é mais os bens materiais. Mas agora a minha riqueza é Deus, a riqueza de Nossa Senhora, quem que é? Nossa Senhora era pobre. A riqueza de Nossa Senhora é Deus, a riqueza de todos os santos e santas de Deus é Deus. Essa fé, a riqueza dele é a minha fé em Deus. É a única coisa. Porque eles estavam esperando toda a redenção da sua vida e a santificação. Mais nada, porque as outras coisas passam. Então a nossa fé em Deus nos dá a graça de viver toda a dimensão dela, de sabermos viver, de estudar, de formar, de nos capacitar, de ter a nossa profissão, de ter a nossa casa, mas tudo alicerçado nesta fé em Deus. E aí você vai fazendo com que os outros também que estão perto de você experimentem viver esta graça. Fecha teus olhos por um instante assim, né? Vamos pedir essa graça no dia de hoje. Pedindo ao Senhor que a nossa fé agora seja essa, você como pai, como mãe, como filho, né? Se seu pai não tem, você vai ajudar ele a compreender a fé. Né? Nós temos que mostrar, você que é consagrado, que é sacerdote, nós temos que levar o povo a viver esta fé no Senhor. Que o Espírito Santo fecunde em nosso coração esta graça, esta alegria de saber aonde está alicerçada a nossa fé. Vamos preparar o nosso ofertório, já colocando tudo isso nas mãos de Deus, para a gente viver bem a nossa fé de cada dia.